Nesse vídeo, não quero afirmar nada do que eu penso, que eu tenho as minhas críticas também, né? Só para deixar uma reflexão para todos nós aí. Vai ter uns 10% de política, mas a maior parte desse vídeo vai ser falando sobre futebol, né? A gente teve a aposentadoria, né, de um craque nosso, né, o Neymar. Eu fiquei me questionando ontem, né, à noite. Tô pensativo já há alguns dias. Quem será o próximo, né, jogador, né, a ver a nossa gurizada aí, colocar a camisa da seleção com o nome dele nas costas. Tenho duas ou três esperanças ainda, né, que eu depositei aí vendo o Estevão jogar bola. Quem sabe um Endrick, mas o futebol do Endrick é um futebol diferente, né. Mas mesmo assim a gente torce pela gurizada. Mas futebol igual o Neymar teve, a nível dele, acho que Ronaldinho, Gaúcho. Não dizendo que um era melhor que o outro, nada longe disso. Mas fazia a gente colar o olho na televisão, né, em ver tudo que ele fez por outros clubes. O maior goleador da seleção brasileira, o maior assistente, né, mais deu assistência para gol na seleção brasileira, foi o Neymar. Eu sempre vou falar que a Copa dele era de 2010, que o Dunga não quis levar, nem ele, nem o Ganso e nem o Ronaldinho, que mesmo o Dunga dizendo que já estava velho, um ano, dois depois ganhou uma Libertadores pelo Atlético Mineiro, né, sendo um dos protagonistas. Eu acho que a Copa do Neymar era de 2010, que ele tinha 17 para 18 anos. Depois dali foi só ele sozinho, né? Não teve ninguém para ajudar ele na frente, né? Ontem eu vi uma entrevista com ex-jogadores de futebol do Tetra, o Romário estava entre eles. Aí compararam o Neymar com o Zico, né? O Zico era o ídolo do Flamengo na época e foi convocado para a seleção brasileira. O próprio Romário falou: eu acho que com o Neymar foi um pouco mais difícil, porque o Zico até tinha um elenco melhor para jogar para ele e com ele. O Neymar não, né? Nessa trajetória de 14, 15 anos aí jogando pela seleção brasileira, praticamente não teve ninguém, né, que sustentasse. Não digo numa Copa, né? Eu digo duas, três, né? Uma sequência de jogos, Copa América, né, eliminatórias, não teve um que ficasse ali o tempo todo do lado dele. Então houve uma troca 3, 4, 5 vezes e ninguém conseguiu acompanhar o futebol do Guri. Porque é um futebol diferenciado, não é um futebol de gênio. A gente vê hoje a parte do Brasil massacrar o Guri, só que vê o mundo inteiro, né, homenagear ele. Hoje eu vi a página Ballon d'Or, né, que é bola de ouro, que tá só os melhores jogadores ali, né, fazendo uma publicação homenageando a trajetória do Neymar, assim como fizeram também homenageando a trajetória do Cristiano Ronaldo. Eu vendo essa Copa também, eu vi jogadores se aposentando, né, Neymar é um deles, Cristiano Ronaldo, a gente vê a final da partida, cabeça baixa, as lágrimas, tudo que já aconteceu na vida. O Modric também foi um baita jogador. E para lembrar do Modric, da história, 2022 na Copa, segundo Galvão Bueno, quando o Brasil perde para a Croácia nos pênaltis, o Tite abandona o time, né? Vários meninos ali precisando do apoio do técnico, precisando de um abraço. Eu fui um que apoiou o Tite quando veio para a seleção, tá? Eu fui um. Mas eu já vou chegar no Tite também. O Modric vai lá e abraça o Rodrigo, né? Que jogava junto no Real Madrid. O Guri ainda era novo, precisava desse apoio, né? E vendo que o Rodrigo estava abalado por ter perdido o pênalti e vendo a nossa seleção indo embora, o próprio Modric vai lá e abraça o Rodrigo. E sobre o Tite, 2006 a gente tinha uma seleção que ainda tinha, né, a sua maior potência era o ataque. Não deu, perdemos para a França. Em 2010 ainda se tinha a cultura do ataque, mas ela já estava sendo diminuída já, né? Por escolhas também, como eu falei. Dunga não quis levar o Neymar, não quis levar o Ronaldinho Gaúcho. E essa cultura devagarzinho ela foi se sumindo, né? Aí chega o Tite na seleção, né? Foi campeão mundial pelo Corinthians em cima do Chelsea, então era um grande técnico, até tinha um repertório muito bom. Só que eu não entendia tanto de futebol, de tática, análise de jogo. E vendo os comentaristas da época, né? Se a gente resgatar vídeo vai aparecer. Muitos deles já alertavam. Gente, o futebol do Tite é diferente, é retrancado. Não é um futebol que a nossa seleção está acostumada a mostrar para o mundo. Que é um futebol que bota medo. É um futebol que vai chamar o adversário para cima. Claro que o Tite fez milagre na seleção, ele chegou, né? Se eu não me engano, foi Copa América. O Brasil tava faltando muitos pontos. Não sei se era eliminatório ou Copa América. Vocês podem me corrigir aí. E o Tite deixou o Brasil em primeiro lugar. Sim, até que foi um campeonato bonito que o Tite fez. Mas começou a mudar o nosso estilo de jogo. Aí chega o 7-1 da Alemanha, que é o que precisava, para o mundo inteiro perder o respeito pelo nosso futebol. E a partir dali, olhando a entrevista do Haaland agora, né?
que ele tem muito carinho pela seleção, e vi alguns comentaristas falar isso sobre a fala do Haaland, que ele quer ver a seleção ganhar a taça de novo. Hoje não se tem mais medo, se tem carinho pelo futebol brasileiro. E eu vi ex-jogadores falar a mesma coisa agora. Hoje se tem um carinho, né, pelos nossos ídolos, né, servir de exemplo para vários jogadores do mundo afora, né. Então a reflexão que eu deixo é: perseguiram um guri, perseguiram o nosso craque, acabaram com a vida pessoal dele. Ele poderia ter feito mais para a seleção, eu acho que ele fez o suficiente. Eu acho que faltou mais pessoas fazer o que ele fez e não teve, a gente não teve. Torço por essa gurizada que está vindo agora. O futebol do Ancelotti, que eu tanto torci, né, para vir para a seleção, é um futebol que me assustou bastante nessa Copa. Futebol que dá a bola para o adversário também, não faz parte da nossa cultura. E algumas críticas de outros jogadores, lendas, né, brasileiros, algumas críticas sobre o Ancelotti começam a fazer sentido para mim. Na época que eu jogava futebol, quando eu era mais pequeno, eu não fui craque, né, mas a gente nasceu no país do futebol, quem não jogou futebol, né, existia uma parte do treino, e era uma questão de meia hora desse tipo de treino, que é que tu só podia dar 2 toques na bola. Tu não podia tentar carregar, isso era coisa de atacante. O resto do time fazia 2 toques. Isso serve para dar entrosamento, né? Triangulação, quem vê comentarista falar nos jogos aí, o time triangulando muito bem, é isso, pegou a bola, tocou, pegou, tocou, pegou, tocou. Então é um estilo de jogo de futebol europeu. E tem que ter aquele cara lá na frente diferenciado. Aí fica a minha questão: quem vai ser? Foi justo a gente perseguir o maior artilheiro da nossa seleção, né? O cara que mais deu assistência, falando de um título menor agora, mas que foi importante também. O Brasil nunca tinha uma Olimpíada, né? E ganhou uma Olimpíada com o Neymar, ganhou uma Copa América com o Neymar. Eu vou deixar um recado para vocês também. Se vocês querem ver a seleção começar a brilhar de novo, tem que começar pelos campeonatos inferiores. Inferiores, modo de dizer, né? Quem disse que uma Copa América ela é fácil, né? Quem disse que uma eliminatória ela é fácil? Mas é aí que o Brasil tem que mostrar futebol, para chegar preparado para a Copa. E o Brasil não foi bem nenhuma nem outra. O meu senso de torcedor falou mais alto nessa Copa agora. A gente, sendo ou não sendo, a gente acredita. Por mais de eu conseguir ver os riscos, né, que o Brasil teve, principalmente contra o Marrocos, né, já deixou um recado muito cruel ali, que o Brasil não tinha esse toque de bola. Nós não temos lateral, né, nós não temos meio de campo, ainda temos dois ou três jogadores médios para fazer um meio de campo, mas não tem um dos melhores do mundo. Quando o Brasil ganhou a Copa de 2002, quase todo o elenco, né, fazia parte de clubes, quase todo o elenco era os melhores do mundo. A gente tinha Ronaldinho, tinha Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu. A gente tinha o melhor goleiro do mundo na época, o melhor zagueiro, Lúcio. Tinha uma seleção que, se um não fizesse um bom jogo, qualquer um outro poderia fazer, que ia ser decidido. E não foi uma Copa fácil de 2002, né? Um jogo de mata-mata contra a Inglaterra sai na frente. E olhando a entrevista do Beckham, o Beckham, que era da Inglaterra na época, ele falou que algo estava estranho naquela partida, porque ele vendo o time dele, que é a Inglaterra, fazer 1-0 no Brasil, ele não viu mudança nenhuma no elenco brasileiro. Olhando para os jogadores, pro Ronaldinho, pro Ronaldo, eles estavam rindo em campo, brincando um com o outro. Então o Beckham viu que ali alguma coisa de ruim ia acontecer para eles, e foi, o Brasil virou o jogo. Teve uma partida muito difícil também contra a Bélgica, se eu não me engano, uma partida polêmica até hoje, né? Reclamo de erro de arbitragem. Então é assim, ó, olhando para todo o repertório das Copas, foi difícil algum jogo fácil, né? A não ser na época Pelé, daí eu já não consegui, a gente não consegue ter acesso aos jogos completos, ou não fui atrás por fazer muito tempo, né? Mas olhando 94 para cá, o Brasil não passou. A seleção de 94 também foi desacreditada para a Copa. E ganhou a Copa de 94. E futebol é detalhe, gente. Eu creio para mim que futebol é detalhe. A Noruega teve um bom jogo contra o Brasil. De fato mereceu a vitória. Eu acho que eu entendo mais a vitória da Noruega do que contra a Croácia da Copa passada. Mas se o Endrick não erra aquele chute, ele passa pelo goleiro e faz.
E se o Bruno Guimarães acerta o pênalti, a gente estaria comemorando hoje. E quem sabe o Neymar poderia ter sido o maior herói por ter batido o pênalti da virada no final da partida e ter feito muita gente repensar o quanto ele foi criticado. Porque contra a Croácia também foi um herói, né? Ele fez o gol do 1 a 0, ele fez o gol da classificação. E por um erro do Tite, que sempre foi um técnico retranqueiro, naquele momento o Brasil se abriu contra a Croácia, que ele não era para ter deixado. E deixou isso acontecer, a Croácia empata. Muita gente criticou isso também. Então não foi só esse erro que o Tite cometeu, né? Que foi não abraçar os jogadores ao final da partida. Foi deixar o Brasil se abrir contra a Croácia faltando 5 minutos para terminar o tempo. Uma lenda não encerra o ciclo de uma lenda, Neymar. Encerra o ciclo de outra lenda, Cristiano Ronaldo, Modric. A gente viu o Kroos há 2, 3 anos também se aposentar também. Nem para a Copa veio. Provavelmente o Messi, ganhando a Copa ou não esse ano, é mais um que a gente não vai ver mais. Quem acompanhava futebol europeu, na época Neymar, Messi, Suárez, né? E era Modric, Cristiano Ronaldo, era Benzema. Quem via essa rivalidade toda aí, torcia. Outro erro do brasileiro para mim é ver jogadores. Eu sou vascaíno, mas quando o Vinícius Júnior for para a Europa, eu torci pelo guri. Mas eu vi muita gente torcendo contra o Endrick, chegando que ele ia ser protagonista lá, né? Ou quase que um protagonista. Ele chega lá, logo em seguida o Real Madrid contrata o Mbappé. Jogou ele para reserva. Eu torci pelo Rodrigo. O Rodrigo errou um pênalti contra a Croácia em 2022 e eu sabia que ele não era o maior culpado. Bruno Guimarães, né? Errou esse pênalti contra a Noruega. Eu sei que ele não foi o maior culpado. E eu acho que é um cara que tem que se trabalhar muito, que foi um dos destaques da Copa, foi ele. Coisa que o Brasil não tinha, que era esse toque de bola mais aproximado no meio do campo. Ele chegou para fazer essa diferença e estava fazendo. Então cabe muita reflexão de muita gente aí. A gente odeia o Neymar pela vida pessoal que ele teve. Romário, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, talvez outros bons craques aí que fizeram, a gente não sabe. Cabe muito se pensar.